Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem em frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos traz um ensinamento muito profundo. Jesus, o Messias, Jesus, Deus, faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali sacia aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ali Jesus, como falei no evangelho de ontem, na reflexão de ontem, São João fala que os milagres de Jesus são sinais. Ali a multiplicação é a representação da Eucaristia. E ali os discípulos participaram, porque foi ele que levaram os pães e os peixes, e foram eles que fizeram a distribuição dos pães e dos peixes. Mas Jesus precisa se retirar para estar em comunhão com o Pai, para ali com o Pai ter o discernimento. E os evangelhos vão nos mostrar que Jesus sempre vai se retirar sozinho para ter esse momento de oração, para ter esse momento de comunhão com o Pai. E ali ele manda os discípulos ir na frente para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele fica em oração. Mas os discípulos enfrentam uma grande dificuldade porque há uma ventania no mar da Galileia. E assim, os discípulos têm dificuldade para chegar do outro lado. Estão apavorados, estão desesperados. Como o evangelista vai nos dizer, eram 3 horas da manhã. Jesus, em oração, percebe a dificuldade do que os seus discípulos estão enfrentando. E Jesus vai em socorro deles, caminhando sobre as águas. E os discípulos, em vez de se alegrarem quando verem Jesus, não, se assustam, acham que é um fantasma, não entenderam ainda o poder de Deus, não entraram em oração, não pediram pelo socorro de Jesus. Os discípulos de Jesus, aqueles que viram os milagres, mesmo assim, no momento de dificuldade, no momento da tempestade em sua vida, eles se assustam, caem no desespero. E o que Jesus vai dizer para ele? Coragem, sou eu, não tenhas medo. E isso, meus irmãos, é um grande exemplo para cada um de nós. A oração é o alimento da nossa fé. Ter fé é acreditar que não estamos sozinhos. Ter fé não é acreditar que a tempestade não virá em algum momento na nossa vida.
Pode ser que você, nesse momento, esteja passando por uma grande tempestade na sua vida, mas é esse o momento que nós precisamos estar em oração. Não nos desesperar, não nos assustar, mas confiar. E quem dá essa confiança e esse alento no nosso coração é a oração, é a fé. Nos momentos de desespero, é que Deus que nos sustenta, é Deus que caminha conosco, é Deus que é Jesus que atravessa a tempestade conosco, é Jesus que nos dá força para enfrentar as dificuldades. Então, não precisamos nos desesperar, precisamos ter fé, acreditar. Ter fé, acreditar em Jesus, não é que nós não passaremos por momentos de dificuldade, mas ter fé é acreditar que não estamos sozinhos. É Jesus que vem e cessa os ventos que impedem de nós podermos dar um passo adiante, chegarmos ao nosso destino. Os discípulos era chegar ao outro lado do mar da Galileia. E assim, Jesus sobe na barca e eles ficam mais espantados ainda, porque não tinham compreendido nada a respeito que os sinais que Jesus mostrou na multiplicação dos pães e dos peixes, na autoridade, no poder, que Jesus se revela que Ele é Deus, é o Messias. O coração deles estavam endurecidos. Que nós possamos, meus irmãos, deixar o Cristo penetrar em nossa vida, em nosso coração. Que nosso coração seja terra fértil para que a semente de Deus, do reino de Deus, possa germinar, crescer e produzir os frutos para o reino de Deus. Por isso, que nós, a cada dia da nossa vida, possamos tirar esse momento de silêncio, sozinhos, estarmos em comunhão, em oração com o Pai, para alimentarmos a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.